Kiko vai começar o vídeo. É, vai mesmo. Vamos ver. Olha lá. Hoje eu te convido a olhar para a principal obra do X-Spirito de uma forma diferente. Aliás, o Roberto Bolanhos não recebeu esse apelido à toa. X-Spirito seria tipo pequeno Shakespeare, né? Então é um consenso geral de que o cara era bom de verdade. Chaves tem um monte de personagens e uma dinâmica muito interessante que torna tudo muito agradável aos nossos olhos. Os formatos, as composições e até o acting dos personagens, tudo foi muito bem calculado para ficar harmônico e interessante. Por isso envelheceu tão bem. Aliás, é por isso que eles conseguiram nos convencer de que os atores que interpretavam crianças eram mesmo crianças. O Kiko, por exemplo, ele era bem mais alto do que a Dona Florinda ou do que o Seu Madruga, mas quando eles dividiam a cena, a gente conseguia se convencer de que ele era só uma criança entre os adultos. Então se ajeita aí e vem comigo para mais um vídeo do canal Galdino Toon. Eu sou o Paulo Galdino e solta a vinheta. Então bora começar. Eu dividi aqui 3 tópicos: o acting, o design dos personagens e os 3 principais. Você vai entender, fica comigo. Como eu já disse em outros vídeos, acting é como o corpo do personagem se comunica com o telespectador, ou seja, com a gente. E isso é crucial para o sucesso de Chaves. Cada personagem tem as suas peculiaridades e suas formas de reagir às situações. E a forma como eles fazem as coisas e reagem aos acontecimentos, tudo é muito engraçado e especial. Bastava 1 ou 2 personagens que já era o suficiente para fazer uma cena icônica e marcante. No livro The Illusion of Life, dos mestres da Disney, né, de animação, eles falam como a atuação precisa ser clara e exagerada, para ficar fácil de ler, para que chegue na gente, no público, de forma clara e direta. E isso se aplica ao Chaves da seguinte forma. Nessa cena aqui, a atuação do Carlos Villagrán é tão cirúrgica que ele consegue transicionar bem rápido de humor de uma forma natural e exagerada ao mesmo tempo. Primeiro ele começa feliz, depois ele fica constrangido, depois ele fica com raiva, depois constrangido de novo, só que de um jeito diferente. Tudo isso em poucos segundos. E todos os personagens da obra fazem essas transições de humor de forma muito perspicaz. E eles usam isso como ferramenta de comédia o tempo inteiro. Fora! E você também! E você também! E você também! Digo, não. Você fica. Fica. Fica aí, não sai daí. O X-Spirito ele já estava ligado desde aquela época que a quebra de expectativa era uma ferramenta muito poderosa e eficaz na comédia. Outra coisa que explica também o fato da atuação deles ser bem circense é que realmente os atores de Chaves já tinham uma conexão direta ou indireta com o circo e o teatro popular. O Roberto Gomes Bolanhos estudou comédia física e se inspirava muito em clowns clássicos da época, né? Atores cômicos do cinema mudo. Então, por exemplo, Charles Chaplin, o Buster Keaton, eles moldaram muito o formato de atuação dos atores de Chaves. A linguagem corporal e a construção cômica de Chaves são herdeiras totalmente da tradição do circo e da comédia física, onde o corpo muitas vezes fala mais alto do que a boca, do que as palavras. Você não precisava nem ouvir ou entender o que eles estavam falando. Só de olhar os movimentos e as expressões faciais, você já entendia tudo o que eles queriam dizer numa cena. Quem vai falar muito sobre isso é o Richard Williams em seu livro O Manual do Animador, quando ele diz que uma boa atuação deve ser clara mesmo sem palavras. E isso no universo do Chaves é levado muito a sério. Agora vamos falar sobre o design dos personagens. Cada um deles tem seus formatos e suas características específicas, né? O Kiko tem suas pernas tortas, bochechas grandes, o cabelinho em formato de chifre. A Chiquinha é baixinha, tem o cabelinho daquele jeito, né? E tem pintinha no rosto. O Seu Madruga tem o bigode
que é bem típico da época, ele é bem magro também, o professor Girafales muito alto, o Nhônio e seu Barriga gordos e por aí vai. E a série fazia ainda questão de brincar com cada um deles. Mas o que eu queria analisar aqui mesmo é como o design dos personagens é funcional e até a interação entre eles é funcional também. Eu separei aqui duas combinações, o Seu Madruga e o seu Barriga e o Chaves e o Kiko. E olha só como é interessante como eles funcionam bem juntos. O Seu Madruga e o seu Barriga, eles são completos opostos. O Seu Madruga é pobre e magro. O seu Barriga é rico e gordo. Então esse contraste é uma ferramenta narrativa muito boa. A gente vê isso em várias obras, desde as séries até os desenhos e os filmes. E aí cabem também exemplos que eu já citei em vídeos anteriores do canal. Tipo a Vaca e o Frango, o Pink e o Floyd, o Pink e o Cérebro, o Goku e o Vegeta, o Deadpool e o Wolverine. Se você se lembrar mais, comenta aqui embaixo nos comentários. Esse contraste de personalidades e formatos é fundamental para o humor. O humor precisa desses choques de personalidades. O gordo e o magro, o cabeludo e o careca, o alto e o baixo, o bonzinho e o mal encarado. E o Chaves, ele trabalha com isso muito bem. O Chaves e o Kiko, por exemplo, eles são opostos também, mas não necessariamente em formatos físicos. O lance entre eles é mais a classe social. E, Chaves, você quer? Sim. Compra! O Chaves é pobre e o Kiko é rico. E eles foram tão geniais que eles conseguiram fazer um garoto rico tirar sarro e tirar vantagem de um garoto pobre sem que parecesse uma coisa cruel. Chaves, não gostaria de comer um sanduíche de presunto? Não, porque eu já te conheço. Sempre oferece, mas no fim não me dá nada. A gente dá risada do Kiko fazendo inveja no Chaves sem sentir culpa, porque a atuação deles permitiu isso. É uma combinação de elementos e fatores que resultam em algo tão agradável de assistir que a gente não se liga nessas coisas. Imagina só, se eu criasse dois personagens, um garoto pobre, que passa fome, que mora num barril, brincando com um brinquedo que é reciclado do lixo. E aí então chega o outro personagem, que é rico, todo limpinho, e ele fica se gabando porque tem um brinquedo muito melhor. Ou então, pior ainda, ele fica se gabando porque ele tem comida. Parece muito cruel, né? Mas esse peso some em Chaves porque os personagens não foram feitos para serem vistos dessa forma. E isso só acontece porque toda a construção por trás da obra permitiu isso. O jeito que os personagens em Chaves são apresentados pra gente faz tudo ficar leve. A gente enxerga os acontecimentos de forma leve. É o adulto batendo na criança, é o pobre tendo inveja do sanduíche de presunto do rico, é a vizinha batendo no vizinho, é o dono da vila querendo despejar o inquilino pobre e por aí vai, né? Só que tudo isso perde o peso porque os personagens são construídos de uma forma muito leve. Se eu pedir aqui pra você me falar os seus 3 personagens principais de Chaves, eu aposto que você vai dizer o Chaves, o Kiko e o Seu Madruga. Eu não tenho dúvida disso. Talvez uma outra pessoa prefira a Chiquinha no lugar de um deles, mas a maioria esmagadora vai dizer que são esses 3 os seus preferidos. E tem um motivo para isso. Na verdade, tem mais de um. Vamos começar analisando essa cena. Esse é o tipo de detalhe sutil que acontece muito durante os episódios de Chaves e que a gente nem se dá conta. Mas olha só a diferença entre as atuações do Kiko e do Nhônio. Enquanto o Chaves é o principal da cena, o Nhônio só fica parado, porque ele realmente não tem nenhuma fala nessa cena. Mas o Kiko ele fica se mexendo, ele dá vida ao seu personagem mesmo que ele não tenha falas. Ele consegue colocar vida no Kiko, o Carlos Villagrán, mesmo que o Kiko não seja o principal na cena. Olha só o que acontece na cena seguinte, quando eles precisam escolher o número, né? Um tem que escolher o número maior do que o outro. Olha a diferença de atuação entre o Nhônio e o Kiko. O Kiko é muito mais carregado de personalidade e de vida. Isso acontece também com o Seu Madruga. A atuação dele é muito mais chamativa do que a dos outros personagens que dividem a cena com ele. O controle corporal do Ramon Valdez é algo muito explorado na obra. Por exemplo, nos momentos em que ele precisa girar junto para levar o tapa da Dona Florinda. Ele precisa
ter um movimento muito veloz e sincronizado, ou quando ele cai e dá uma cambalhota, ou quando ele precisa expressar alguma emoção só usando o rosto e o corpo. O Carlos Villagrán não fica muito atrás também não, ele também tem esse controle corporal absurdo. Ele sempre mantém as pernas tortas para fazer o personagem e o mais impressionante, ele infla as bochechas daquele jeito que é impossível de você imitar. E ele faz isso durante todos os episódios o tempo inteiro, e só isso já bastaria para ele se destacar dos outros personagens. E o Chaves, o Roberto Bolanhos, né, o X-Pirito, chama ele como quiser, ele também tem esse tal controle corporal muito elevado. Esses são os 3 personagens que mais dominam as cenas com suas presenças e que mais chamam a atenção. Então, eles são especiais e são diferentes dos outros, não só pelo roteiro que muitas vezes colocam eles em situações de destaque, sim, mas principalmente pela forma que eles deram vida aos seus personagens. Inclusive, uma das cenas mais icônicas de toda a obra acontece no episódio A Insônia do Seu Madruga, onde temos uma cena inteirinha só com os 3 interagindo. E cara, eu nem tenho palavras para descrever como isso é engraçado e bem feito, e como a dinâmica entre esses 3 personagens acontece de uma forma 100% natural. Então por que você tá andando assim como uma besta? Tem outro mais besta. Não se mete comigo, não! Se eu tivesse que comparar essa conexão entre eles, eu diria que é tipo colocar, cara, os Beatles numa sala pra fazer música. Eles são muito funcionais juntos. Parece que eles nasceram pra trabalhar um com os outros. A equação dos personagens em Chaves é tão perfeita que quando o Carlos Villagrán, o Kiko, saiu do seriado junto com o Ramon Valdez, o Seu Madruga, pra fazer a série Ark e Kiko, a magia já não estava mais lá. Os personagens ainda eram os mesmos. O Kiko ainda era o Kiko, o Seu Madruga ainda era o Seu Madruga, sem as suas roupas características, né? Mas com a mesma personalidade. Só que não tinha a magia da vila do Chaves. O Kiko não vai funcionar tão bem se ele não tiver o Chaves, que é o seu contraste, para interagir com ele. O Seu Madruga, ele não funciona tão bem se ele não estiver inserido num contexto onde ele está na vila, rodeado de vizinhos problemáticos e com condições melhores do que a dele. Isso mostra pra gente o motivo do Chaves ser tão incrível. Os personagens são únicos, são interessantes, mas acima de tudo, eles pertencem uns aos outros. Eles são uma equação e quando você altera os elementos dessa equação, você até pode ter um resultado interessante, mas fica longe de ser o resultado que a gente espera. Uma vila pequena, com inquilinos esquisitos, vizinhos que são problemáticos, mas acima de tudo, eles precisam um dos outros para a magia acontecer. Fica por aqui mais um vídeo do canal Galdino Tom. Muito obrigado pela sua audiência. E não se esqueça de ver a descrição desse vídeo. Eu vou colocar aqui o meu perfil no Instagram e também a minha loja online no Instagram, onde você vai ser atendido por mim e você pode fazer todo tipo de produto, canecas com sua caricatura, essa aqui é a minha, sou eu tocando guitarra. Você pode fazer camiseta, almofada, quadros, todo tipo de coisa, com qualquer tipo de estampa que você quiser. Eu vou te atender e entrego para todo o Brasil. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!